Então, beleza, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapolar. A gente vai falar hoje sobre paternidade na arte, falar sobre o filme Rei Leão. Ah, Bem legal. da hora. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Esse é o nosso objetivo. É isso. Maravilha? Então tá bom. Você tá bem? Tô bem? Você? Também, tô bem. Show. Bom, a gente assistiu o filme, na verdade, mais de um filme, né? São vários filmes sobre o Rei Leão. Eu vi outro dia que, historicamente, assim, o Rei Leão é um dos filmes que mais vendeu, sabia? É mesmo? Tem mais bilheteria, tá entre os 10 mais com mais box office da história. Então, é uma história muito forte. O primeiro acho que foi em 94, né? Faz tempo, né? 94, depois 98, depois 2004. É o melhor de E tem todos. um de 2019 agora que foi feito em Meio live action, não é live é, action? Como é que chama aquele negócio? É uma live imitação action. de live action. É live action que chama? O Messias confirmou aqui a nossa referência jovem. Como que chama o cara do palco do Silvio Santos lá? Era o Rock, né? O Rock! O Rock e o Lombardi. O Rock e o Lombardi, caraca. O Lombardi ninguém viu a cara dele nunca. É? É. O Rock era o agitador de palco dele. Tá bom. O que que você achou do filme, cara? Vamos começar. Cara, eu assisti essa semana, eu assisti todos os filmes. Aham. Só que eu lembrei de uma experiência que eu tive também, que eu tive o privilégio de assistir Rei Leão na Broadway em Nova York. É, gente fina é outra coisa, né? Você foi? Você já assistiu? Caraca, velho, foi muito massa. Mas assim, eu lembro que eu cheguei no teatro pra pegar o ingresso e tinha o ingresso na primeira fila. Uau. Aí, beleza, eu fiz exatamente assim, uau, tava o preço bom, a gente entrou. Só que era tão na primeira fila que você não pega muito do palco, sabe? É aquele primeira fila que você fica embaixo, assim. Só que, ao mesmo tempo, a galera desce e vai na primeira fila. Ah, Então, tipo, eu assisti as pessoas, assim, brincando com a gente na frente, assim. que da Foi hora. muito legal essa Da hora. experiência. Quanto tempo de espetáculo que é? Cara, eu acho que dá umas 2 horas e meia, mais ou menos. Uau. Umas 2 horas. Mas é cansativo, não? Não? Ah, é bastante música, é musical, né? Muita Hum. música, você vai se Você envolvendo com curte as coisas. musical? Eu curto. Hum. Acho muito legal. Mas falando da história do filme, né? É um filme realmente rever agora e olhando para a década de 90 que isso foi gerado, quantas mensagens não existem dentro desse filme, né? É um filme muito. A paternidade é muito forte nele, né? Muito. Para fazer esse podcast, eu estudei um pouco a parte. Bom, a gente estuda os personagens, né? E aí um pouco de referência, paralelos. Toda história tem paralelos. Acho que a gente pode até começar falando sobre isso. Depois a gente entra um pouco mais nos personagens. Mas a história do Rei Leão, quando você olha para a história, tirando todas as circunstâncias, tipo, é nas selvas, é um leão e tudo mais, é a história de um rei é, que morre, o seu filho ele vai para um exílio e volta triunfante. Então esse é É o o resumo da ópera. exato, a obra bem. E aí existem algumas referências que você pode buscar para esse mesmo storytelling. Talvez o mais recente seja Hamlet. Hamlet é uma história bem assim mesmo. Então tem o rei é pai do Hamlet. Então o rei morre, tem um tio mau que se chama Cláudio, que Hum, seria o paralelo do Scar. O Hamlet vai para um exílio. Aí no exílio, depois que o pai dele morreu, né, ele foi para o exílio, daí ele volta para retomar o reino, ele se faz de louco, e aí tem um pouco de paralelo com a fase do Simba, que ele tá lá com o Pumba e com o Timão, meio bobo, né? uhum. Aí também tem uma referência feminina que chama Ofélia, em Hamlet, que seria a Nala no Rei Leão. Então, essa história não é a primeira vez que ela é contada, né? E tem uma outra também. Aliás, tem mais duas que a gente pensou. Tem uma história que é a lenda do Rei Arthur, porque a lenda do Rei Arthur, eu li um livro chamado As Brumas de Avalon, que é um galalau assim, um livro muito bom. E esse livro, sei lá, o pessoal da igreja às vezes não gosta, porque ele fala muito sobre feitiçaria e tal. Mas nesse livro tem o pai do Rei Arthur, que se chama Uther Pendragon. E o Uther, ele morre, e o filho, que é o Arthur,
o Merlin manda o Arthur para viver com como se fosse um aliado do Uther, porque uma outra força política acaba assumindo o reino. Então o Arthur ele é criado por por um aliado do Uther, sem saber que é filho do rei. Aí na hora certa ele volta, isso é revelado e ele volta para tomar posse do reino. Então é bem parecido. Inclusive a Morgana, que falam tão mal, tal, a Morgana, na verdade, ela é irmã do rei Arthur e ajuda o Arthur. Hum, Então tem toda uma parte, as Brumas de Avalon, Avalon é uma cidade, é um reino místico, onde ficam as feiticeiras e onde Merlin também tem um certo poder, tal. Inclusive o livro não tem a pedra, essas coisas todas. Tem vários livros, o Frankenstein também. Quando você pega num livro mesmo, não tem nada a ver com o que eles inventam depois, sabe? sei. É, então tem esse paralelo do rei Arthur. Tem um outro paralelo na Bíblia. Você quer falar alguma coisa ou não? Não, Tá bom, tô falando. eu tava pensando em tudo isso e você acha que teve uma inspiração para escrever Rei Leão? Cara, na história como um todo, os livros eles vão gerando é, como se fosse a cultura, entendeu? A cultura ela é formada pelos livros, pelas histórias que são contadas. Hum, Então você sempre, por isso que falam que o berço intelectual do Ocidente é a Bíblia, porque todas, de alguma forma, você consegue encontrar todas as histórias ali na Bíblia. Então, por exemplo, para essa específica, existiu um rei no reino de Judá chamado Acasias. Esse rei Acasias, quando ele morre, a, não sei se é a mãe, acho que é a mãe dele, uma madrasta chamada Atalia, ela mata todos os descendentes. Mas um descendente chamado Joás, quando ele tem 6 anos de idade, ele é Olha, quando ele é bebezinho. Quando ele é bebezinho, né? Quando ele é bebezinho, uma irmã dele pega ele e leva para dentro do templo de Jerusalém. E ele é criado dentro do templo com os sacerdotes, esperando o momento certo para retornar. E aí um dos sacerdotes seria um paralelo com Merlin, por exemplo, ou que é o paralelo com Rafiki, que é o macaco do Rei Leão. Dos sacerdotes espera chegar a hora certa e monta como se fosse um golpe, dá um golpe em Atalia, mata ela e coloca o Joás como rei. Então, é uma história parecida também, entendeu? uhum. Um rei que morre, o filho que vai para o exílio, cresce no exílio, tem um mentor espiritual e volta para tomar posse, porque o Scar morre também. Hum, E a terceira história que a gente pensou, aí já não é um paralelo tão perfeito, é a do filho pródigo. Porque na verdade, o filho pródigo ele vai por conta própria, para o exílio. Ele vai pelos motivos errados. Mas a gente encontrou um paralelo que é quando o Simba está no exílio, entre aspas, dele, ele está vivendo uma vida desordenada. Ele não está hum, conscientemente buscando voltar, não. Ele está vivendo uma vida desordenada, que seria como se fosse o filho pródigo. E aí ele tem um encontro, um enlightenment, né, que é uma clareza do propósito dele e ele volta, que nem o filho pródigo. muito bom. Então, assim, toda a cultura, pelo menos a cultura ocidental, com certeza é assim, Ah, ela vai se construindo cumulativamente em livros que são escritos, histórias que são contadas, entendeu? Você consegue ir para trás e para frente vendo quais são as referências. eu consigo ver uma quarta também, Qual? que é quando o Simba, quando ele tem aquele momento com o pai em cima da pedra e o pai fala assim, tudo que o sol toca É teu. é seu, é teu. Ele ali Bem no na, comecinho, você disse. no começo, mas na sequência ele encontra o Scar, o tio Scar, Ah, e ele fala daquilo. ah. Ah, meu pai falou que tudo vai ser meu. Eu lembrei de José, porque José, quando tem um sonho, né, sobre o que viria na vida dele à frente, ele vai e conta para os irmãos e os irmãos vendem ele. Ah, legal, hein? Bem resumido, Boa né? referência. Não, porque o Mas Scar faz exatamente isso. o Scar, naquele momento, ele é cheio de ódio Aham. pelo sonho não, Inveja. porque talvez o dele é muito mais real do que o do próprio José, mas ele é tomado de inveja
E você vê a inocência do Simba realmente, né? Ah, tudo vai ser meu. Ele não consegue, ele não tem malícia para fazer a leitura do quanto isso enfureceu o coração do tio ali naquele momento. Sim, não tem. Não tem nenhuma. Então você vê que o ódio e a atitude do Scar nasce ali. Ali nasce ele começa a bolar o plano ali. Porque na sequência ele manda o Simba pro cemitério De dos elefantes. elefantes. E eu consegui pegar dois pontos aqui, que o primeiro você vê que como mesmo Simba sendo pequeno, como é importante o homem, o pai, definir duas coisas, que é coragem e virilidade. Hum, Porque a coragem, você vê que o Scar, ele mexe com a coragem de Simba. No sentido de, ó, tem um lugar ali que é muito perigoso, todo mundo já foi lá, sim, mas isso não é pra você. desafia. Ele desafia através da coragem. Então o Simba cai, não tendo malícia, ele cai pela coragem que ele acha que ele tem que mostrar. E aí, na sequência, é o desfiladeiro, né? Que ele leva lá e fala que o rugido dos leões, todo mundo treinou o rugido ali. Uhum, E ele ali, mente, né? ele mente. E ele pega ele por demonstrar essa virilidade. Então, tipo, não, eu tenho que mostrar que o meu rugido é o mais forte. Então, ele vai pra lá pra treinar e ali ele cai no segundo ponto, né? Mas você acha que o Mufasa podia ter feito alguma coisa diferente para que não acontecesse essas coisas? Ah, o coração dele já tava tão assim que era questão de tempo dele fazer alguma coisa, né? Como assim? Ah, eu acho que ele já tava tão. Porque assim, é nítido ver que ele tem uma inconformidade por ele não ser rei. Calma, o Mufasa ou o Scar? Desculpa, o Scar. Tá, não, o Scar com certeza. Aham. Eu tô pensando, o pai, O pai. que é o Mufasa. Você acha Tá, que ele poderia ter feito alguma coisa diferente para não acontecer o que aconteceu? Porque a gente está fazendo um paralelo com o pai. tá. Então, Eu acho que talvez a comunicação do. Porque, cara, é muito. Se você parar pra pensar que Simba era o próximo rei, e até as falas dele ali, ele tava criando um menino meio mimado, né? A maneira como ele tava encaminhando sim, esse processo, faltou um pouco de ensinar, talvez, o lado da humildade. tá. Porque É, eu me lembro que de pensar, de ter a sensação que o Simba era um menino meio estragadinho. é, dá essa impressão total. E tanto que eu acho que a consequência dele ser estragado trouxe os dois eventos de Scar, colocando ele em perigo, né? Eu acho Então, que isso conecta com um negócio que eu tenho pensado a respeito de paternidade, da paternidade mais antiga, em que o pai, ele se encarregava de gerar virilidade, autoridade, tudo, mas ele não se encarregava de gerar o contraponto ou contrapeso para isso, que é a humildade e tudo mais. Então, esse papel também é do pai, de falar, cara, você tem essa força, mas você precisa ser consciente. Você consegue fazer coisas, mas se você não tiver responsabilidade, você pode colocar tudo a perder. hum, Sabe? São as duas coisas, sim. porque não adianta você só empurrar seu filho, mas não gerar consciência nele, porque ele pode colocar tudo a perder mesmo. Ele pode morrer, ou ele pode matar o próprio pai, como foi nesse caso. E como é que você vai lidar com isso tudo depois, entendeu? É verdade. Então, assim, o Mufasa, ele mostra um tipo de paternidade que faz todo sentido para essa época de 94, que é uma paternidade um pouco mais distante. Eu conversei com um amigo recente que o filho dele seguiu um caminho um pouco estranho. Não totalmente zoado, mas só um pouco estranho. E conversando com ele, eu falei, cara, o que você teria feito diferente? E o que ele comentou comigo foi, eu teria ficado mais próximo. Então, já não se trata mais de você ser um bom ou mau exemplo, mas se trata de você estar próximo ou não. Porque ele deu um bom exemplo, mas ele era impaciente e distante. Essa impaciência com essa distância meio que abriu um espaço para que pensamentos errados ou ideologias erradas, ou que não se coadunam com o que o próprio pai queria, tivessem entrado, entendeu? Muito bom. Então, pensando no Rei Leão especificamente, talvez o Mufasa tivesse um pouco de distância. Ó, E aí para quem exerce posições de liderança muito
pronunciadas, você precisa ser intencional para manter proximidade natural com seus filhos. Hum, Olha que interessante. Ontem eu estava vendo um cara que ele tem um canal lá falando sobre paternidade, um cara nos Estados Unidos. E ele estava comentando, depois de 300 vídeos, e ele filmava muitos filhos. E chegou um momento que os filhos falam assim: a gente não quer mais ser filmado e a gente não quer mais ter a nossa imagem. hum, Então o cara apagou o canal, velho. Tipo, ele apagou. Ele terminou aquele projeto porque ele entendia que. E desde o do começo ele falou: ele entendia que existia um momento em que os filhos não iam querer essa exposição e ele sabia que ele ia ter que abrir mão. Depois eu ponho até o nome do canal, caramba, né? que interessante. Apagou tudo, velho. Uhum, Por quê? Porque esse nível de exposição para crianças não é saudável. Então, se você está num ponto, isso serve para qualquer homem, se você está num ponto de relevância, de autoridade, de exposição, os seus filhos não precisam disso, entendeu? Então, talvez você tenha que pensar quanto é saudável, quanto não é saudável, como você se aproxima deles como um pai normal, uhum, não cheio de assessores, não cheio de coisas, mas normal, entendeu? Porque as crianças precisam dessa normalidade para a própria identidade delas. bom, É bem forte isso, né, cara? sim. Porque a gente precisa, é como se a gente precisasse descer para um nível de normalidade para ajudar no desenvolvimento deles. É porque aqui a gente tá falando de uma história onde existia um reinado, né? Era muita exposição, né? Pois é, pois é. Com, Como fazer isso, entendeu? no âmbito normal da É, você vida, né? precisa gerar barreiras de contenção para. Porque o próprio, olhando o Mufasa, parece que ele faz muito cedo aquela parte da pedra e mostrar o reinado pro filho. Eu acho que ele era muito pequeno ali para entender aquilo. Tudo bem, eu entendi que ele já estava querendo gerar algo dentro dele que ele é o próximo, né? Que ele, a próxima geração tá na responsabilidade dele, né? É, Que ele fala que um dia o sol ia se pôr no reinado de um e ia amanhecer no reinado de outro, do outro. sim. Mas até que olhando assim, Mufasa, ele tem disciplina, você vê que ele corrige o filho, né? Sim, Você vê que ele prepara para o futuro, ele protege também, porque, pô, ele deu a vida pelo filho, né? sim. É, ele protege. Ele protege. O que que você acha que falta, assim, né? Para mim é relacionamento e contato. Ah, mas teve uns dois momentos ali que é até engraçado. Pelo menos eu assistindo, eu me lembrei que em 94 meus pais ainda estavam casados. Aham. Então, acho que 94 talvez foi o auge que eu tive com meu pai, assim. Então, eu até fiquei emocionado de lembrar um pouco como era com meu pai, Sério? sério. É, vendo os dois juntos, né? Vendo Mufasa e o Simba juntos, eu lembrei que eu acho que eu fui ver esse filme não tenho tanta certeza, mas eu acho que eu vi esse filme no cinema. Com seu pai? É, Nossa, que da hora. sim. Eu acho que eu vi dois filmes no cinema com meu pai, era Gasparzinho e Rei Leão. Caraca. Então, tipo, me trouxe uma lembrança muito forte, porque aqueles momentos que eles têm é, no depois da briga, eu acho que depois das duas vezes, eles têm um momento entre eles ali de carinho, de amor, Uhum. de rolar no chão, de Pois é. brincar, de correr atrás. E eu lembrei que eu tinha isso, né, nesse período eu tinha isso com meu pai muito forte. E é engraçado você ver, né, o quanto é tão simples a imagem, é um momento até curto do filme, Uhum. mas o quão importante é esse momento do filho brincar com o pai, do filho e o pai estarem medindo força um do outro ali, né, tem um momento desse, né? Sim. Aquilo mexeu muito comigo de estar assistindo agora e lembrar desse sentimento que eu tinha. Talvez a gente deva adaptar uma situação como essa, de um menino que, pensando no Simba, né, que é filho de um rei, talvez ele não devesse ter tanta autonomia. Porque você tem que adaptar Hum, o estilo de vida às ameaças que se apresentam, entendeu? Então, se você é o rei, ou se você tem uma certa relevância, talvez você deva adequar a proteção dos seus filhos para aquela relevância. Não era para ele estar andando sozinho. Não era para ele ter tanta autonomia. Porque tinha o Azul que ficava atrás, mas não foi suficiente. não. Então, talvez um outro. Acho que nesse ponto, talvez comunidade funcione. Porque a comunidade gera proteção também para as crianças da comunidade, entendeu? Mas eles eram bem, se você for pensar.
a comunidade dos leões talvez era ali representava tipo a alta sociedade. Mas deveria ter outros leões, não só o rei né? É, tinham dois, né? É, Isso é engraçado, né? Cadê os outros? cadê os Tinha um outros? Scar só, né? Pois é, E se você for olhar o restante dos animais, estavam muito distante deles. pois é. Tanto que você vê que quando ele encontra o Timão e o Pumba, tipo assim, é uma novidade pra ele, né? Sim, Talvez ele nunca tinha se relacionado tão de perto com animais de outra espécie. talvez seja um pouco disso. O isolamento não foi favorável, né? É, que essa parte eu acho muito boa também. É engraçado, né? Tem uma parte que é, bom, olhando para a história em si, acontece o acidente e aí ele foge, beleza. O plano do Scar era matá-lo, mas as hienas não conseguem, né? Ele passa no meio dos espinhos e tal. É, o desenvolvimento dele com o Timão e o Pumba é interessante, porque leva ele para longe da identidade e para longe do propósito que ele tinha. Uhum, E deixa ele num estado de alienação. Então ele acha que a vida é aquilo. E ele acha que o propósito dele é fazer aquilo, é ficar brincando, comendo bicho, comendo bichinho. Só que ele é um leão. No momento que a Nala chega e primeiro, pum, bota ele no chão. Aí na sequência conversa com ele e fala: Meu, o que você está fazendo? Você não sabe quem você é? Esse é um momento interessante. é crise. Mas essa crise é instalada por uma mulher. E aí existe uma interpretação um pouco junguiana a respeito disso, que a gente tem ânimos e ânima dentro de nós. E a ânima, que seria um ponto feminino, nos leva para um nível maior de consciência. Então, quando a mulher vem e traz, que a Nala traz esse confronto para ele, o que ela faz é dar uma humilhada e falar assim, meu, que você está fazendo? Que você é moleque. Você está andando com esses dois aí e comendo bicho, achando que a vida é maravilhosa desse jeito, só que você tem responsabilidades lá, entendeu? Então, que inclusive acontece muito em gangues de adolescentes, nesses lugares mais, às vezes, subdesenvolvidos, ou como acontecia em Nova York antigamente e tal. Quando você tem essas gangues adolescentes que ficam aprontando, fazendo coisa errada, geralmente os líderes ou eles saem da gangue quando eles arrumam uma namorada que leva o cara embora porque fala assim, "Meu, você não tem que ficar fazendo isso. Hum, Sabe, você é destinado para coisas maiores." sim. Então esse encontro que ele tem com a Nala gera um conflito nele, ele fala assim, cara, o que você está fazendo? Você é um leão, não é para você estar comendo bicho, Uhum. comendo inseto. Você tem outras coisas mais elevadas para fazer, que é a crise que leva ele até o Rafik. O que que você É, acha? Faz sentido isso, não? faz. O Rafiki é o sábio, né? É, É o representa a macaco. figura do sábio. É Sim, legal também porque nesse momento que ele fala do pai e ele fala assim, não, teu pai não morreu. sim. Ele vai atrás, ele leva ele até o lago, né? E aí ele vê A a imagem. imagem, acho que ele se dá conta do quão parecido ele tá com a imagem do pai. É. O quê? Mas tem um ponto nessa cena, porque a primeira impressão que a gente tem é que ele vai ver a imagem e vai se surpreender. Não, ele vê a imagem e fala, sou eu. É, Só que aí o sábio precisa falar, não, olha a segunda vez. Ou verdade. seja, que às vezes você precisa estar preparado internamente para reconhecer alguma coisa. Uhum. Não é só não é só o externo. Existe uma preparação interna para receber o que o externo vai te trazer, entendeu? O trabalho começa com a Nala e vai desenvolvendo até ele ter a epifania de fato de olhar e falar assim, caraca, eu sou parecido com meu pai. Cara, eu acho que tem um poder até espiritual nisso, né? Da gente. Às vezes eu olho assim também, por mais que hoje eu não tenha tanto contato com meu pai, eu vejo algumas características que eu carrego, Hum, físicas e até de jeito, assim, o quanto é parecido com meu pai. E as pessoas ao redor também, tipo, indicam, nossa, olha isso daqui. E como a gente consegue ser um, não sei, não sei, é que na minha história é um pouco diferente no sentido de que, infelizmente, meu pai foi por um outro caminho, acabou não sendo, não tendo sucesso em termos de família, vou falar. sim, E hoje olhar que talvez sabe, tipo, você tem uma chance do sangue de fazer algo novo, você carrega uma incumbência interna que você fala, uau, caraca, eu tenho realmente as características, eu tenho, Deus, sei lá, Deus me deu algo novo aqui.
Aquele momento que eu vejo ele assim, é tipo, cara, eu até pesquisei quanto tempo um leão vive. O leão vive 12 anos, você sabia? Só? Só. A fêmea vive de 15 a 16 anos. Só 12 o macho? O macho só 12. É muito, muito Putz, rápido a vida dele. caraca. Então, eu comecei a fazer todo o processo deles ali, é rápido. Porque quando o Simba nasce, sei lá quanto, o Mufasa deve ter o quê? Uns 6 anos, 7 anos, sei lá. Deve ser. Deve ser por aí, né? Não ia muito mais longe. É, tipo, era muito rápido esse processo de... Sucessão. É, porque até o segundo, eu assisti todos os filmes. No segundo filme, tem... Porque o primeiro filme finaliza com a filha deles, que mostra o macaco pegando também e levantando, Ah, tá bom. que é Filho do Simba com a Kiara, Nala. é uma menina. Tá bom. Porque eu acho que no primeiro não fica claro, mas no segundo talvez. Então, eu ia te perguntar, como você assistiu a sequência, você consegue ver mudanças? Porque, por exemplo, na Bela e a Fera, a história vai mudando. Ah, tem bastante mudança. Na verdade, deu para perceber bem nítido assim que parecia que eles estavam tentando fazer algo e não estava dando certo assim. O primeiro filme foi animal. O segundo parece que já perdeu a bola, tanto que o terceiro é tipo eles fazem de novo o filme na visão do Timão e Pumba, que aconteceu com o Timão e Pumba. Ah, é? Aham. Nossa, eu nunca assisti esses daí. É legal. Mas o segundo começa com a Kiara, então a Uhum. O Kiara é a filha do Simba. que acontece com ela? Ela acaba tendo um amigo que é. Deixa eu ver se eu não tenho o nome dele. Eu não lembro o nome dele, que é. Cara, não lembro o nome Mas dele. é um leão. É um leão da idade dela, que é tipo um sobrinho do Scar. Então ele fisicamente parece o Scar mais novo. Ele é mais. Tem a pelagem preta, é mais escuro. E ele tem esse. E ele é um pouco. Acho que a mãe dele, ou a tia dele que tá junto, acaba colocando algumas ideias na cabeça dele de que o Simba é o problema. Então você encontra num vale distante, são os renegados ali, são leões renegados que, depois da separação de Simba e Scar, que teve a treta final lá, eles acabam indo para um outro lugar. Ah, mas dá uma requentada, então, Ele vai para um outro no mesmo caminho. tema. Isso. Mas você consegue ver que aí começa o Simba como pai, né? Aí é legal de ver também, porque ele tem, você vê que ele, Mas ele não tem filho macho? não, só a menina. E aí ela vira a... Esses leões estão meio, Não, só tinha um leão. pô. Mas isso é uma cristianização do filme, né? Porque na realidade era para ele ter um monte de fêmea e um monte de filho, É né? o Kovu, o nome, que é o sobrinho do Scar, que aparece no segundo. Mas ele tenta dar um golpe, alguma coisa assim também? Cara, ele é levado por esse caminho pra se aproximar deles como se ele tivesse sido expulso dessa terra distante, Uhum. voltado, tipo, não concordo com esses leões, vou me aproximar de vocês. Só que ele se aproxima e começa a ter um carinho pela filha, né, que é a Kiara. Ele começa a ter um carinho por ela e um carinho por eles, e ele começa a entender um pouco do reinado, assim. Você sabe que tem uma diferença grande que eu notei nos filmes, que é, nos filmes mais antigos, tipo esse 94, o mal é o mal. Tipo assim, o Scar é mal e as hienas são más. E não existe uma análise psicológica que dá uma justificada neles. O mal é Uhum, mal. E nos filmes mais recentes, até, por exemplo, Thanos, existe uma análise psicológica do porquê que o cara é mal, de quais as motivações. É como se você tivesse dando uma aliviada no mal, entendeu? Então, uhum, aquela dicotomia, o maniqueísmo de bem e mal, o bem já começa a ter alguns conflitos, não é tão bom, e o mal também já não é tão mal. Existe uma explicação porque o mal é mal. E tudo bem, e eu acho que é até legal, porque humanizar as pessoas, mesmo os maus, eu acho uma boa, porque todos precisam de uma chance, todo mundo precisa. Eu não acho que. Eu discordo de bandido bom e bandido morto. Cara, não acho. A minha visão cristã não me permite olhar dessa forma. Por outro lado, sob o ponto de vista espiritual, a coisa não é assim. Quando você olha espiritualmente, o diabo, entendeu? Não tem como aliviar. uhum, Demônio é demônio, é ruim. E anjo é bom, e Deus é bom, e Jesus é bom. Então, quando você olha sob o ponto de vista humano, beleza, as pessoas precisam de ajuda. Uma, a mão do bom precisa chegar até o mal
para trazê-lo para o lado do bem. Mas quando você olha no espiritual, o negócio é diferente, entendeu? Espiritualmente, o mal é mal e o bom é bom. Não tem muito como. O maniqueísmo funciona no espiritual, mas no natural as pessoas precisam. É necessário ter compaixão, entendeu? Faz sentido isso? Mas É muito louco uma pensar dessa loucura forma. faz sentido. Você separa um pouco. Fala, Sim. cara, o mal continua sendo mal, entendeu? Com justificativa, sem justificativa, não me importa. Senão começa a relativizar, né? Tudo. Exato. E aí você perde o chão do que é verdade e que não é. Parece que quando você vai abrindo, descortinando mais as coisas, você vai ganhando um pouco mais de clareza, quem eu preciso ajudar e quem eu preciso combater. Que é aquele lance do pecado e do pecador, sabe? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, se você é uma pessoa que se aproxima de mim, você fez coisas erradas, tá bom, vou te ajudar, cara. Lógico. Ah, mas na verdade não existe inferno. Ah, esse conceito do diabo, não, não vem com esse papo. Existe o inferno, existe o céu, existe o diabo, existe Deus. Eles não são compatíveis. Deus é soberano, o diabo é derrotado. Isso aí precisa ficar claro na nossa cabeça. Porque senão você mistura tudo e vira uma confusão, entendeu? Muito bom. Nada a ver com o Rei Leão, né? Mas é importante. Nada a ver com ele. Uma coisa que eu ia te perguntar sobre o processo que Simba vai embora. E ele começa a passar com os amiguinhos ali. Que é Tá, tipo, entra uma parte engraçada do filme, mas ao mesmo tempo ela é engraçada, mas você falou com esse tom e ele é real, né? O quanto os amigos trouxeram ele para perto, não sei, eles entraram num ciclo, os três ali, de muito conforto. sim. E ele acaba se esquecendo de quem ele é nesse processo aqui. Quer dizer, levou ele para longe daquilo que ele tinha de propósito para a vida. Sim, eu penso, pensei no meu filho até, né? Mas é, os adolescentes, eles têm uma característica que é de falta de comprometimento, falta de noção, falta de propósito. É normal, Uhum, porque quem vai ensiná-los, ainda mais os homens, e a gente já falou sobre isso, a transição do homem para a maturidade, ela precisa ser conduzida. O homem sozinho, ele não amadurece. A mulher amadurece, o homem não. Então, é necessário uma intervenção masculina, uma intervenção para que haja amadurecimento no homem. Se você pega adolescentes e eles estão juntos, você olha e fala, é um bando de retardado. Vamos falar a verdade. Eles não entendem nada, falam um monte de besteira, dá risada de qualquer coisa. Você já assistiu Beavis and Butthead? não. Nossa, era um seriado americano que retratava Antigo? exatamente isso. Beavis, É antigo? antigo. Beavis and Butthead. Quem é mais velho vai lembrar que retrata bem o adolescente. Eles dão risada de qualquer coisa, eles não entendem nada de nada, eles não têm propósito, eles querem só o prazer. Tudo bem, não está errado isso. O errado é isso se perpetuar porque nenhum adulto interfere. Então, quando eu penso no meu filho, beleza, eu não sou igual aos outros pais, eu não sei como é que são os outros pais, mas eu tenho a responsabilidade de lentamente, não precisa ser brusco, lentamente retirá-lo desse lugar de infantilidade em direção à maturidade, entendeu? Muito bom. É um processo diário, por isso que você precisa estar próximo e por isso que você precisa ter relacionamento. Tem alguns eventos Não. que podem gerar um amadurecimento precoce, né? O cara passa por um trauma bizarro, passa por uma guerra, sabe alguma coisa? Uhum. Isso aí amadurece, mas eu acho que gera trauma, entendeu? É como você olhar para aqueles adolescentes que têm estria, cresceu rápido demais. Eu tive isso. Eu acho que gera. Meu, eu cresci 20 centímetros no ano, Nossa. mas eu não tenho nenhuma estria. Sério? Porque foi um crescimento com bastante esporte, bastante Aham. atividade, foi normal. Então, às vezes eu acho que eu penso dessa forma, que o adolescente, se ele for conduzido no caminho em direção à maturidade, isso não vai deixar estria, não vai deixar traumas, entendeu? Ó. É normal, é todo dia. Todo dia eu tenho que falar com ele. Cara, isso aqui não é legal. Cara, isso aqui não é bacana. Hum. Eu não sei se eu comentei. Outro dia, ele tava. Tô com a sensação que eu já falei isso, mas ele tava andando de costas, falei pra alguém. E, e aí eu pisei no pé dele. Quando eu pisei no pé, sabe, já fez essa brincadeira? Você tá andando de frente e a pessoa tá andando de costas. Quando você pisa no pé, ele quase cai, sabe? Dá uma Aham. desequilibrada. Ele fez isso e voltou com uma joelhada em cima de mim, cara. Forte, bravo. Aí eu parei e falei, brother, você não pode reagir assim. Primeiro, você tem que ter domínio próprio, foi uma brincadeira. Segundo, você não pode agredir seu pai. Não importa que eu sou o seu pai que tá te falando, mas você não pode agredir seu pai. Você precisa me respeitar, cara. Caraca. E acabou a brincadeira aqui.
Ele, não, eu falei, não, acabou a brincadeira. Vamos, a gente continuou andando, não abandonei ele. A gente continuou andando, mas eu marquei o ponto, entendeu? Cara, era uma brincadeira. Você precisa dominar a sua raiva. Você ficou com raiva. Caraca, Por que você ficou com tanta raiva? E você não pode bater no seu pai. ó, fundo Esse, isso. esse tipo de coisa é no dia a dia, cara. Uhum, É, acontece, entendeu? Se eu sim. fizesse uma brincadeira dessa com você, você não ia vir bater em mim, entendeu? Você podia até depois falar, pô, meu, eu não gostei daquela brincadeira. Uhum, Tudo bem. Mas você ia ter controlado os seus instintos, você ia ter me respeitado, entendeu? sim. Então eu sinto que quando essa cena do Simba com o Timão e com o Pumba é claramente adolescentes sem nenhuma supervisão, entendeu? Então, tanto que quando você vê no terceiro filme, Timão e Pumba eles estão em busca da Terra perfeita. Ainda. É, eles estão em busca. E quando parece que eles encontram Simba, é quando eles tinham encontrado esse lugar. Então eles vivem Hum, juntos nesse lugar, o sonho. o sonho que eles tinham, entendeu? É, porque de fato eles não tinham proteção. E quando eles encontram a Nala, quando o Simba encontra a Nala, tanto que tem até aquela cena que o Pumba é perseguido pela Nala, porque a Nala ia comer o. Sim, nada ia pegar ele, né? Aí na sequência vem o Simba E salva ele, né? e salva ele. E aí é engraçado, porque bate um desespero, principalmente no Timão, de olhar, ih, eles vão se apaixonar. Ih, vai acabar tudo. Ele entra num desespero, porque ele vê que a mulher ameaça a acabar com o conforto que eles têm. Cara, eu tenho duas histórias muito boas para contar. A primeira é quando teve uma época na minha vida que depois que eu entrei na faculdade, eu fazia esgrima, então eu só treinava. Treinava, treinava, treinava. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz direito na USP. Eu parei de treinar porque eu estava cansado de treinar. Meu pai não me deu nenhum conselho nesse momento que fez falta, porque ele poderia ter amenizado essa troca, mas eu parei um e comecei o outro automaticamente. E quando eu entrei na faculdade, cara, é um mundo de festa, bebida, mulheres, e eu mergulhei nisso. E eu me lembro, teve um dia, eu entrei num caminho um pouco de alcoolismo. E teve um dia que eu estava num boteco perto da minha casa, e era um boteco meu, eu ia lá de vez em quando, e aí um dia, o dono lá, o cara que atendia, ele falou, pô, Antônio, você é da casa, eu vou te dar uma pinguinha, de graça. E aquilo bateu em mim, porque, cara, eu era bem mais novo que todo mundo ali, mas eu dava conselho pros habituês do local. Sabe que os bêbados de boteco? Aham. Então, era eu lá, trabalhava no escritório super chique, fazia USP, e aí eu ia para lá e ficava dando conselho pros caras. Era muito, muito deslocado. Mas eu não percebia. Quando o cara me deu aquela pinguinha, eu caí em mim e falei assim, cara, eu virei um desses caras. Eita. Foi muito louco. E eu acho que eu não aceitei e fui embora. Quando eu fui embora, eu, eu cheguei em casa e fui falar com a minha mãe. Falei, mãe, preciso falar com a senhora. E ela levantou na hora, já devia ser umas 11 horas, ela levantou, veio até o meu quarto, sentou na cama, eu deitei no colo dela, eu comecei a chorar e falei assim, eu preciso de ajuda. Aí ela me ajudou a sair desse lugar. Caraca. Só que eu tive a sensação exata de falar assim, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo assim, olha a condição que eu tive, é, as, a, a oportunidade que eu tenho e o que que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Uhum. E eu não estou falando que ninguém pertence a uma vida como essa, mas me caiu assim uma ficha, eu com 20 e poucos anos, vivendo uma vida completamente fora do que era um propósito para mim. Então, isso, eu imagino que ali um leão, que era o Simba, vivendo com o Timão e com o Pumba, era exatamente isso. Meu, o que que o cara estava fazendo ali? Ele estava deslocado, entendeu? É interessante porque a mulher acho que abre a porta no sentido de trazer o questionamento, mas quem encerra é o mais velho, né? No final das contas, o próprio cara vai precisar querer, Ele quer, mas você vê que tem uma contribuição do sábio ali, do né? Rafik, né? É, é tipo um processo, né? A mulher vem, trouxe a crise e ele consegue atingir
é isso que eu preciso fazer nesse lugar, mas com certeza, com 100% do querer dele, né? É, eu senti naquele dia, naquele boteco, que eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, na hora errada, desperdiçando todos os meus talentos, com ninguém para me falar. Precisei ter uma epifania, Aham, sabe, acho que Deus, naquele momento, eu falei assim, cara, vá para sua casa. E aí teve uma outra história que aconteceu, que eu tinha um amigo muito próximo, a gente era muito amigo. E, e aí eu estava namorando uma menina e eu terminei o namoro. Quando eu terminei, ele falou, nossa, eu recebi meu amigo de volta. Só que aí, na sequência, eu comecei a namorar a Paula. E aí a gente saiu todo mundo junto e a gente tinha um lance que era assim, cara, não deixa a Paula sentar perto desse cara, porque ele não quer que o Antônio namore. Então ele vai falar alguma coisa pra ela, vai, né? E aí todo mundo se revezava para não deixar o cara sentar perto. Não vou falar o nome para não constranger, mas todo mundo se revezava para ele não sentar perto. Eu falei, tá bom. Aí uma hora a gente saiu todo mundo de carro e a gente parou do lado, perto da minha casa, e eu entrei para pegar alguma coisa. Quando eu voltei pro carro, a Paula que estava comigo no carro estava chorando. Falei, o que aconteceu? Esse meu amigo, meu, ele pegou uma oportunidade para sair do carro dele e ir na janela da Paula e falou assim, olha, você não se engane, que você está só ocupando um espaço vazio no coração do Antônio, daqui a pouco vai passar, porque ele é muito impulsivo, e daqui a pouco ele vai te esquecer. Cara, tipo, foi um segundo, mas por que que o cara fez isso? É o lance do Timão e do Pumba, que assim, cara, é, quem tá na bagunça que é. não quer que os outros vejam a luz. É exatamente o mito da caverna. Você lembra do mito da caverna? Hum, Do Platão. Tem uma série de pessoas dentro de uma caverna e tem um muro e eles veem a realidade pelas sombras. Só que uma das pessoas, um dos caras sai da caverna e vê a realidade. Quando ele volta, os outros batem nele. Porque, na realidade, as pessoas não querem ver a verdade. Elas não querem ser retiradas dessa zona de conforto que você comentou. Elas querem ficar no conforto. Quando alguém, aliás, foi o que aconteceu com Jesus, quando alguém vem e fala a verdade, fala assim, "Ah, mas eu não quero ver isso. Eu quero ficar no meu conforto." Fala, mas você não pode. nossa. Não adianta. Então, assim, quando a Nala chega e depois o Rafiki pega o Simba, fala assim, Simba, você tem que amadurecer, você tem algo para fazer. Uhum, A reação do Timão e do Pumba, é, não. Não, a gente conseguiu a tua proteção aqui. A gente está numa boa. Por que que você vai fazer isso? verdade. Você passou por alguma coisa assim em algum momento? Ah, com certeza. Várias vezes. Tentando lembrar de alguma. É, Que a minha foi meio trash, assim. nossa, a sua foi muito boa. Deu A tudo certo no final, figuração, mas foi punk. sim. Mas eu acho que sim, eu acho que teve um momento que, mais recente também, antes de casar, que tinha saía bastante, sempre com as mesmas pessoas. E quando eu comecei a me dar conta, muito quando eu comecei a ir para a igreja, assim, que foi quando eu me converti. Eu comecei a me dar conta do tipo de alimento que eu recebia. Em que sentido? Ah, no sentido de o que eu fazia, né? Você sair para uma balada, você ir para um lugar, o que que girava em torno daquilo, quais eram os assuntos que eram conversados. Nossa, aquilo começou a me incomodar porque assim, eu não do nada parei de fazer, eu continuei fazendo. Uhum. Então, tipo, eu me converti e continuei indo nos lugares que eu ia. Sim. Só que eu comecei a reparar no tipo de alimento que era gerado nos lugares e começava a me dar um desespero, porque eu falava, nossa, isso daqui era o meu normal antes. É. Como que agora para mim tá tudo diferente? Mas por que que você começa a ter um alimento um pouco mais sólido, vamos falar, Uhum. algo que te sustenta mais? Aí te abre o olho, aí parece que todo mundo é estranho, mas na cabeça das pessoas você é o estranho, porque Porque tá- literalmente você está fora do normal, daquele normal. é, Você sabe que fizeram um estudo, é, isso é muito louco. Quando eles pegam aqueles fósseis de esqueleto de pessoas muito antigas, geralmente elas têm os dentes bons. hum, Por quê? Porque elas tinham uma dieta que favorecia isso. hum, E geralmente elas têm o queixo grande. Por quê? Porque eles mastigavam muita carne e tal. E o que está acontecendo hoje é que os dentes estão piorando e os maxilares estão diminuindo. Por quê? A gente come coisa processada que é fácil de comer.
Então, quando a Bíblia fala a respeito, meu, chega de leitinho, você tem que começar a comer alimento sólido, o leitinho, ele é confortável, ele é gostoso, Uhum, ele não te dá trabalho. Por que que você vai sair disso, pelo amor de Deus? Porque é sim. gostoso, entendeu? Só que o normal é que você amadureça para que você crie força, você consiga processar coisas mais difíceis, mais nutritivas, porque você tem um papel a cumprir. Então, assim, tá bom, mas por que que eu vou sair do leitinho? Falei, cara, porque você tem que constituir uma família, porque você vai precisar defender essa família. Você precisa gerar músculo, musculatura interna e externa para poder cumprir o seu papel na sociedade, cara. Não adianta, porque se você não cumpre, o normal é que, assim, com o tempo você vai ser expurgado da sociedade, entendeu? Uhum, Então tá bom, então você não tem filho, você não casa, você não gera força para isso, cara, você não vai ter descendência e você passou por aqui, entendeu? Você não vai deixar uma marca. Você não tem descendência, você não tem legado, você não tem nada. Beleza, então você passou. uhum. Como tantos humanos já passaram, entendeu? Alguns deixam sua marca, outros vão passar. Esse é um problema. O outro problema é, se os bons não se fortalecem, os maus que ficaram fortes vão dominar os bons. Não tem Nossa, isso como. é verdade. E se você parar pra pensar o que tá acontecendo hoje um pouco, né? De tipo assim, os bons querem ficar dentro de casa, quer ficar no confortável, porque lá fora tá muito ruim. Você precisa gerar musculatura para poder proteger o que faz sentido. Porque no final de tudo, o que que vai fazer sentido? Você vê as pessoas em leito de morte, acho que a maior arrependimento que as pessoas têm, talvez são por momentos em família, mas também não adianta nada gerar momento em família e não gerar crescimento naqueles que estão adiante de você, né? Que estão vindo depois, assim. Eu acho que a É, gente tem que gerar um pouco mais de consciência de continuidade, sabe? uhum, Você não nasceu de proveta. Meu, tem uma sequência de sucessos para você chegar onde você está. sim. Talvez nem todo mundo tenha sido rico, mas o sucesso não é isso, né? Famílias que deram certo, Hum. gravidez que aconteceram, você cresceu, você conseguiu chegar até esse ponto, o que que você quer daqui para frente, entendeu? Eu acho que, por mais que a gente olhe com o olhar de que Rei Leão era um reinado, e talvez algumas pessoas possam analisar isso como, tipo, muito distante da minha realidade, mas eu acho que existe um reinado para cada família ali, e Com a gente certeza, consegue encaixar isso para com certeza, uma perspectiva da nossa vida, né, da nossa com família. certeza, Como a gente lidar com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas esposas, como que a gente estabelece o governo na nossa casa. Eu creio que existe algo para cada um de nós vivemos dessa forma. com certeza, cara. Inclusive tem aquela cena que eu acho que é a melhor cena de todas. Quando o Simba, ele, ele tá numa pradaria e ele olha, acho que está à noite, ele olha, ele consegue ver o Mufasa, que é o pai dele, nas nuvens. Aquela é a cena principal do filme, porque é um filho olhando para o alto, para o seu pai, e esse pai trazendo para ele é, a identidade e o propósito que ele tem para desenvolver e para carregar. Hum, Então, a gente consegue olhar isso, a gente como pai consegue fazer isso, mas em determinado momento, todas as pessoas vão precisar olhar para cima, para Deus, para o seu Pai Celeste e perguntar, Pai, o que que eu tenho para fazer, entendeu? Qual que é a minha identidade? Qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? E quando você recebe isso, e isso vem de Deus para dentro de você, você começa a ter a sua identidade plena e formada para realizar o que Ele tem para você realizar. muito bom, É muito profundo. Essa cena do Rei Leão é a cena que define o filme, para mim. muito bom. Sabe? É o encontro final, fala assim, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. E dessa certeza você tira Uhum. a, a potência para realizar o que você tem que realizar, entendeu? Sim, Porque dali ele consegue voltar. é, É como se você trouxesse, conversei isso com um cara hoje, inclusive. É como se você soubesse o que você tem que fazer, você traz aquilo para o presente e fala assim, cara, eu sei onde eu tenho que chegar, eu vou trazer isso para valor presente, daqui eu vou, entendeu? Não como se fosse, eu sei lá. Não, sei lá não, cara, eu sei onde eu quero chegar. Mas quem te disse? Meu Deus me disse. bom, Eu tenho isso, entendeu? É muito louco isso. muito. Isso também, para mim,
muda um pouco a visão que as pessoas têm da religiosidade ou da religião. A religião não é um lugar onde você vai para cumprir uma agenda litúrgica, que era o que me incomodava muito quando eu era criança. Para mim, hoje, religião e relacionamento com Deus cara, é vivo, entendeu? Uhum. O que que o senhor tem para mim? Para onde a gente está indo? Como é que é a aventura que a gente está vivendo? Como que o senhor quer que me porte para potencializar isso? Não tem só a ver com eu cumprir uma agenda de ir para a igreja, seja para o culto, ou seja para a missa, e beleza. Não, é um relacionamento. Qual que é a missão que a gente tem, entendeu? Para onde o senhor está indo? O que que o senhor quer que seja feito? É um reino, né? Exato. Hoje eu me sinto filho do rei. Ó, Eu me sinto filho do rei. Então, quando a gente fala a respeito de, sei lá, de pornografia, cara, não faz sentido, entendeu? Ou de ficar enchendo a cara, não faz sentido, eu sou o filho do rei. O filho do rei não faz essas coisas. O filho do rei tem um papel a cumprir, tem um exemplo a ser dado, pessoas a ser cuidadas, um reino para governar, entendeu? Ainda que seja uma pequena parcela do reino, que é a minha casa, eu quero governá-la com nobreza. muito bom. E não como se fosse uma favela ou um casebre qualquer. Não, é o meu palácio, brother. Uhum. Eu tenho que gerar exemplo para meus filhos, porque, meu, eu tenho um pai que é um rei e que dá exemplo para mim, e esse exemplo eu vou passar para frente. Bom, né? Muito bom. Gostei dessas conclusões que eu cheguei agora. Bom para mim mesmo. Depois assiste o segundo filme. No segundo filme você vê o Simba passando pelas mesmas coisas. Ah, É. Então fica. é, Ele consegue ver, né? Acho que passa um filme na cabeça dele de tudo que ele passou com o pai, e agora ele tendo que passar com a filha, que é a Kiara. Muda um pouquinho a circunstância, porque é, tem um momento que o próprio sábio. Tem uma parada meio espiritual dele ali, né? Que ele recebe algumas é o coisas. mesmo macaco? É o mesmo macaco. Eu acho que macaco deve viver mais que eu. Acho que viu bastante, mano. Nossa, eu fiquei muito surpreso que um leão vive no máximo 12 anos. É tipo um pastor alemão. Achei que você falou tipo um pastor. O, e ali ele recebe algo que é o sábio, como se. Porque a Kiara é mulher, então a Kiara vai ser a rainha. Uhum, Mas esse, que é o sobrinho do Scar, uhum. ele recebe algo O, como se ele o, o, fosse. O Kovu ele fosse o rei. Então. recebe de quem? Ele recebe algo, meio espiritual, né? Que ele, na pedra lá, que ele, tipo, uau. Ah, Tem uma hora que ele vê que o Simba tá vivo. Ele, tipo, uau. Ele tem um negócio meio místico ali, né? ah. É, nessa hora que ele vê que o Kovu pode ser, que é o rei, ele começa a investir nisso. Ali no reino, ele começa a tentar facilitar a chegada do Kovu. O Rafik. O Rafik, Ah, porque ele sabe que ele vai ser o rei, entendeu? ah. Ele já tem essa visão, e Simba ainda não tem. Simba tá preso ali em proteger a filha, Hum, Simba tá preso em proteger o reinado. Ele lembra, a figura do Kovu é muito parecida com esse cara, então eu acho que ele começa a ter uma lembrança daquilo. mas é legítimo isso? O quê? Tipo, o Rafik, de fato, o reino deveria ir pro Kovu? É, na verdade, os dois juntos, né? Casados, Kiara e Kovu. Ah. Ele tem essa visão e no final acontece. Mas o Simba resiste um pouco. Sim, resiste. Tem uma hora que a chave vira que ele entende que o coração do Kovu tá no lugar certo. Ah, que legal. Porque tem um ataque ao lugar e ele se posiciona ajudando o Simba. Hum, pô, que legal. Eu acho que isso também tem um ponto interessante de você pensar em sucessão, ou seja, você gerar o sucessor, é bacana. Só que acho que é a parte fácil de gerar o sucessor. A parte difícil é você é, s- abrir espaço para o sucessor, entendeu? Uhum. Porque quando, até naquela relação, né, dos papéis do homem como é que era? Era filho, cowboy, guerreiro, rei e sábio. Tem um momento que o rei já formou o seu sucessor e ele precisa transicionar para o sábio. Eu acho que esse é um momento difícil, em que Ó, você perde poder. Se você não tiver coração no lugar certo e se você não tiver com a sua identidade bem firmada, você vai querer manter o reinado porque você se apropria daquela identidade. hum, Então, o correto é: eu já sei quem eu sou, eu criei um sucessor, eu preciso transicionar e abrir espaço para que ele entre para governar. Porque eu não sou o reinado, é, eu sou quem eu sou, entendeu?
Aí você já vê a diferença de entender o propósito, né? Porque se você entende propósito, você transiciona. Se você acha que aquilo é quem você é, né? Já Exatamente. era. Aí Porque as você não. pessoas se confundem, o rei se confunde com o próprio reinado. Que é tipo Saul, né? Aquele livro, O Perfil de Três Reis, lembra? Do Gene Uhum. Edwards. Eu vou até colocar na Nossa, referência. esse livro. Muito bom. Que mostra exatamente isso. Onde está seu coração, entendeu? Você quer o reino para você ou você está servindo o reino, né? Total. Muito louco. Bom, beleza. Falamos muito. 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 Eu falei muito, né? Pra variar. Desculpa, cara. Acho que eu dei uma empolgada aqui hoje. Fica É, tranquilo. tá bom. Beleza. Bom, conseguimos falar bastante sobre o Rei Leão. Acho que a gente cobriu bastante coisa. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, manda mensagem pra gente, seja no YouTube, seja no Spotify ou nos nossos e-mails também, ou nas nossas contas do Instagram, tá tudo na descrição lá. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.